Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Um bom dia. Acolho a você que está aqui na Canção Nova, presencialmente. Acolho a todos vocês que nos acompanham agora pelo sistema Canção Nova de comunicação. É uma grande alegria poder estar aqui nesta manhã de sábado, partilhando um pouco da palavra de Deus com você. Olha para essa pessoa que está do seu lado e deseja a paz de Jesus a ela. A paz de Jesus ao seu coração. Que bom que você veio a este acampamento de cura e libertação, porque o Senhor tem graças para nós nestes dias. E eu tenho certeza que o Senhor tem muitas graças, não são poucas graças não. Afinal de contas, no dia de hoje nós estamos comemorando o quê? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos dar uma salva de palmas à Mãe do Céu. E como é bonito nós lermos, e o Padre Jonas nos ensinou, a nós membros da Canção Nova, a lermos e a entendermos a vontade de Deus através dos fatos dos fatos e dos acontecimentos. Não é à toa que nós estamos neste final de semana, dia de Nossa Senhora Aparecida, e também hoje nós comemoramos 1 ano e 10 meses da morte do nosso querido fundador Padre Jonas. Vamos aplaudir. Padre Jonas faleceu no 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e ele nos ensinou que nada é coincidência, tudo é providência. Estarmos comemorando Nossa Senhora Aparecida dentro de um acampamento de cura e de libertação, comemorarmos a Virgem Maria, aquela que esmagou e que continua a esmagar a cabeça da serpente, está dentro dos planos de Deus, daquilo que Ele pensou para mim e para você nestes dias aqui na Canção Nova. É por isso que eu gostaria muito de começar este momento rezando esta oração. Coloque as mãos no seu coração e preste atenção nesta oração de Nossa Senhora, porque é uma oração poderosa, na qual todos nós deveríamos rezar esta oração no habitual do nosso dia a dia. Com a mão no seu coração, acompanhe. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura? Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo.
Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Repete comigo: enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu convido você agora a tomar a palavra de Deus, a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aqui, levanta a mão. Glória a Deus, hein? Abra comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, 14 a 29. Nós vamos ler alguns trechos desta passagem, porque a temática que me foi proposta para este acampamento, para este momento, tem por tema a libertação dos espíritos malignos. Também não é à toa, e já adianto, que neste acampamento eu estou lançando este livro, Perguntas e Respostas, a libertação dos espíritos malignos. Foi diante destes acampamentos que surgiu a inspiração deste livro. É por isso que também tem a participação especial do nosso querido padre Duarte Lara, que infelizmente não pôde estar aqui este ano conosco, mas este livro foi pensado para responder a tantas vezes, a tantas questões que as pessoas levantam sobre esta temática da libertação dos espíritos malignos, as realidades espirituais que nos cercam e que muitas vezes não temos respostas, ou muitas vezes não sabemos como ou onde buscar as respostas. Então este livro é constituído de mais ou menos 52 perguntas, e tem mais algumas perguntas que o padre Duarte Lara responde para nós, e esta também é a temática da minha pregação, a libertação dos espíritos malignos. Eu gostaria de iniciar, antes de lermos a palavra, com um trecho do Catecismo da Igreja Católica, número 407, que diz assim: pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este permaneça livre. Somos livres, porém existe uma certa dominação do diabo sobre cada um de nós. O pecado original acarreta a escravidão sob o poder daquele que possui o império da morte, isto é, o diabo. Todos nós sabemos, portanto, que o pecado original foi a brecha, a porta na qual o diabo entrou e se instalou. E por isso nós trazemos agora uma natureza ferida, inclinada para o mal. É por isso que muitas vezes eu e você temos algumas realidades que somos muitas vezes empurrados para aquilo que nós não queremos, e algumas vezes nós não temos forças para combater esta inclinação a um tipo de mal que nós sabemos que é mal, mas nós não conseguimos combater. É por conta desta natureza ferida, é por conta desta capacidade que o demônio tem de escravizar a mim e a você. Mas a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo e da palavra é que nós, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser livres destes ataques e destas forças diabólicas contra nós. Repete comigo: em Jesus Cristo eu posso vencer o diabo e as suas ciladas. Em Jesus Cristo eu posso vencer o diabo e as suas tentações infernais. Eu só preciso usar as armas corretas. Fala para essa pessoa: você precisa usar as armas corretas, criatura.
Você às vezes cai na cilada do demônio porque você não usa as armas corretas. Capítulo 9 de Marcos agora. Vamos ler este primeiro trecho do versículo 14 ao versículo 18. Quando voltaram para juntos dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão e os escribas discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para saudá-lo. Jesus lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão, e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Esta palavra é uma palavra muito forte e cheia de significados para nós. Primeiramente, nós que estamos acostumados a atender casos de libertação, sabemos que estes sintomas de ranger os dentes, ser jogado no chão, espumar pela boca, esse tipo de agressividade é real. E nós podemos quantas vezes ver esta experiência de pessoas afligidas pelo demônio, tendo esses tipos de reações. Mas não é somente isso que nos chama a atenção neste primeiro trecho. Chama a atenção porque havia uma discussão entre a multidão, os escribas e os discípulos de Jesus. E a discussão começa porque um pai leva um filho, e nós vamos ver que não é um filho adulto, é um menino, provavelmente ali nos seus 10, 12 anos de idade. E a discussão era: levaram um menino possesso aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que atormentava o menino. Para que nós possamos entender a discussão daquele momento, eu convido você a voltar um pouco a sua Bíblia no capítulo 6 de Marcos mesmo, versículo 7. Diz assim, acompanha comigo, se você não é rápido para encontrar a palavra. Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Antes de acontecer este fato do menino epilético, do menino possuído, do lunático, Jesus havia dado autoridade aos discípulos sobre os espíritos malignos. E os escribas, que eram as autoridades, os intelectuais da época, duvidavam de Jesus e do seu grupo, porque achavam que uma seita estava sendo criada e não acreditavam que ali havia autoridade e poder de Deus. Porém, quando Jesus dá autoridade aos discípulos para expulsar os demônios, milagres e manifestações do reino de Deus começam a acontecer, como expulsar demônios, e a realidade começa a se espalhar por meio do povo. Porém, naquele fato, quando um pai apresenta o seu filho aos discípulos para expulsar o demônio deste menino, os discípulos não conseguem expulsá-lo. Agora vocês imaginem a cena: um pai aflito de um filho possuído do demônio que o maltrata, apresentar aos discípulos de Jesus. Nós não sabemos quantos discípulos ali estavam, uma coisa é certa: 3 não estavam. Pedro, Tiago e João não estavam naquele grupo dos discípulos que foi apresentado este menino. E por quê? Porque quando Jesus se aproxima da multidão que discutia com os discípulos e os escribas, Jesus tinha acabado de viver a experiência da transfiguração com Pedro, Tiago e João.
Agora imagine o povo diante de Jesus, diante dos discípulos, com o menino possuído e dizendo a esses discípulos: expulsa este demônio. E os discípulos, que já estavam começando a se acostumar com isso, diziam a eles: em nome de Jesus, vai embora, retira-te, Satanás. E nenhum efeito surge sobre aquele espírito. Era uma humilhação para aqueles discípulos, e era um ponto de interrogação que se colocavam diante do próprio Jesus, que lhes tinha dado a autoridade sobre aqueles discípulos. E aí a confusão estava armada. Se fosse na internet nos dias de hoje, as pessoas teriam filmado, tirado selfies, publicado a humilhação dos discípulos de Jesus. E se nós pararmos para olharmos aquilo que foi um fracasso aparente na ação daqueles discípulos, nós também poderemos olhar para a nossa própria história, porque nesta história deste fracasso dos discípulos, também está um pouco dos nossos fracassos, sim ou não? Quantas vezes você esteve diante de realidades nas quais você sabia que o demônio estava lhe atormentando, você sabia que ali havia uma ação diabólica, você até tentou rezar, você até tentou reagir, mas você acabou caindo naquelas ciladas do demônio? Você já fez essa experiência? De estar frente à tentação, frente a uma situação de erro e cair, sim ou não? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você já viveu isso? E por que essa situação também é humilhante para nós, tanto quanto foi a situação dos discípulos? Nós voltamos para ver o porquê para os discípulos foi humilhante não conseguir expulsar aquele demônio. Agora nós vamos ver porquê muitas vezes foi humilhante para nós, e ainda o é, quando nós não conseguimos vencer as ações do demônio sobre a nossa vida. Último capítulo de Marcos. Vamos ficar em Marcos nesta manhã de hoje. Capítulo de Marcos, capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Diz o quê? Versículos 17: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem, expulsarão, o que está escrito na sua Bíblia? Expulsarão demônios em meu nome. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Quando nós lemos esta palavra, muitas vezes nós achamos que esta autoridade de expulsar demônios no nome de Jesus é só expulsar os demônios no nome de Jesus de uma outra pessoa, de um possesso, de uma pessoa que nos procura. Mas a palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que aqueles que crerem, um dos sinais será: expulsarão demônios em meu nome. Expulsarão os demônios que atacarem a mim e a você. Jesus também deu esta autoridade aos batizados que creem, de expulsar demônios no nome dele. De expulsar rezando por libertação, sim, mas também rezarmos pelas nossas realidades pessoais. Ou você acha que você não é observada pelo demônio? Ou você acha que o demônio não está nem aí para você? O demônio está furioso com todos aqueles que estão lutando para viver uma vida de santidade. Você está lutando, sim ou não? Você está lutando para manter a sua vida de oração? Você está rezando o Santo Rosário? Você está indo à missa pelo menos aos domingos? Você é batizada? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus?
Você crê na autoridade que Jesus te deu para expulsar os demônios? E por que você ainda perde as batalhas contra o demônio? Porque você ainda é arrastada pelas tentações infernais, na qual o demônio se coloca à sua frente. Uma outra realidade importante sobre esta discussão dos discípulos com os escribas e o povo. Marcos 9, 19 e 24. Jesus tomou a palavra: ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Jesus viu o auê acontecendo, viu qual era o fato e já começou chamando a atenção. Até quando vos suportarei? Jesus está sendo muito firme com os escribas, com o povo e com os discípulos que estavam ali. Trazei-me o menino. E trouxeram-no até Jesus. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo que isso lhe acontece? Esta é uma pergunta fundamental para aqueles que atendem no Ministério de Oração por Cura e Libertação. Há quanto tempo isso lhe acontece? Desde criança, respondeu o pai. Muitas vezes o Espírito o tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Repete comigo: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E olha que interessante, nós estamos falando aqui de um menino, uma criança que estava possessa. Na minha experiência de oração por cura e libertação, eu nunca atendi particularmente um caso de uma manifestação extraordinária do diabo em uma criança. E são poucos os exorcistas e as pessoas que eu conheço que realmente tiveram de acompanhar um caso de possessão diabólica sobre uma criança. E aqui é preciso que nós levantemos esta pergunta: por que uma criança poderia estar possessa? O que fez uma criança ser possuída pelo demônio, uma vez que muito provavelmente esta criança não tinha grandes pecados mortais? Mas não é à toa que a palavra distingue como uma criança. E aí eu peguei alguns escritos de autores antigos, na qual Santo Tomás de Aquino os cita, para tentarmos explicar o porquê uma criança poderia estar possessa. Porque poderia também ser que uma das discussões daquele povo era porque aquela criança estava possessa. E aqui eu faço referência a Teofilacto de Ócrida. Ele diz assim: permitiu também que o menino fosse atormentado, para que conhecêssemos a impiedade do demônio, e este tê-lo-ia matado, caso não fosse socorrido pelo Senhor. Deus permitiu, em primeiro lugar, que aquele menino fosse atormentado pelo demônio, para que todos nós conhecêssemos a impiedade do demônio. O demônio é mau, ele é perverso e perversor, e para ele não importa a sua idade ou a sua condição de saúde. Se ele tem a oportunidade de entrar na sua vida, na vida dos seus, na vida dos seus filhos, daqueles que você ama, ele vai entrar. Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. E aí eu pego o pseudo Jerônimo, que aqui ele vai dar a chave
do entendimento da possessão deste menino, este pseudo Jerônimo diz assim: a circunstância de ser um menino atormentado desde a infância significa o povo gentil. Quem era o povo gentil da época? Era o povo pagão. A circunstância de um menino atormentado desde a infância significa o povo pagão, cujo culto inútil aos ídolos multiplicou-se desde o nascimento até o ponto de, com loucura, imolarem seus filhos aos demônios. Por isso se diz que o demônio o lançava no fogo e na água, pois alguns dos gentios, dos pagãos, veneravam o fogo e outros a água. Está aqui a chave que nos mostra que muito provavelmente este pai, porque não tinha fé, e a palavra nos demonstra, quando ele questiona a Jesus se ele podia curá-lo, demonstra que provavelmente este pai, sendo um gentil, sendo um pagão, ele possa ter levado este menino a estes cultos dos deuses pagãos, algum tipo de oferta, de entrega aos deuses que veneravam o fogo e a água. É por isso que o demônio, ao manifestar-se neste menino, ele muitas vezes jogava o menino ao fogo, como que, uma vez que você entregou o seu filho a este espírito maligno, a esta entidade diabólica voltada ao fogo na qual eles acreditavam, agora eu o quero para mim, e por isso eu preciso dele. Atacava o menino, por isso que o demônio o jogava na água, porque era costume o culto a esses deuses, o fogo e a água. Portanto, cuidado com as realidades nas quais você tem levado os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, porque a palavra de Deus está dizendo que quando nós nos colocamos em lugares, ou buscamos pessoas voltadas a certas realidades espirituais diabólicas, o demônio pode entrar. É por isso que nós vemos tantas vezes pessoas sendo atormentadas pelos demônios, porque estiveram em lugares, beberam, comeram, deixaram-se benzer por objetos, deixaram-se vestir por objetos, e agora sofrem as consequências desses ataques diabólicos. A palavra de Deus é muito clara. É por isso que este menino foi possuído pelo mal. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. Vou repetir. Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, e aqui está a resposta para o fracasso dos discípulos, e aqui está a resposta para muitos dos nossos fracassos diante da luta e do combate espiritual que nós vivemos. Porque nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie não sai de modo algum, a não ser pelo jejum e pela oração. Esta palavra é muito forte. Esta espécie não sai de modo algum, a não ser pelo jejum e pela oração. Esta espécie não sai de modo algum. Duas coisas importantes nesta palavra. O Senhor nos mostra que existem uma casta, espécies de demônios diferentes
que agem de formas diferentes. E este aqui é uma casta, é uma espécie que provavelmente age a partir de um tipo de idolatria a outros deuses. E nós que atendemos casos de libertação, sabemos que a maioria dos casos, os mais difíceis, são pessoas que tiveram contato com o ocultismo, com o espiritismo, com outros tipos de religiões que cultuam entidades que nós não acreditamos serem entidades do além ou entidades benéficas, mas sim entidades maléficas, espíritos maus. Oração e jejum. E aqui a palavra está dizendo de modo algum, se não for pela oração e pelo jejum. E aqui está aonde eu quero chegar a você neste dia de hoje, uma vez que a minha pregação vai ser um pouco mais encurtada por conta do tema. Jesus está dizendo aqui que eu e você precisamos, portanto, assumir uma atitude, uma ação concreta, que não é somente rezar, porque muitas vezes nós estamos rezando até certo, mas existem realidades na nossa vida que não serão mudadas, ou existem realidades espirituais diabólicas que têm atormentado a mim e a você há muitos e muito tempo, e nós não sabemos como sair desta realidade, e nós tentamos e nós caímos, e nós tentamos e nós caímos, e estamos lutando porque não estamos usando a arma correta, e a arma correta aqui são duas: o jejum e a oração. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, não precisa responder, ok? Só pergunte: você está jejuando? Você tem jejuado com frequência? Se nós não entendermos a importância do jejum, nós vamos achar que isto é qualquer coisa. A palavra está dizendo, Jesus disse: esses espíritos de modo algum serão expulsos, se não for pela oração e pelo... Ótimo. O Catecismo de São Pio V vem começar a explicar para nós o porquê o jejum ele é importante. Diz assim o Catecismo: a oração, juntamos também o jejum. A oração, juntamos também o jejum. O jejum está certamente na mais íntima relação com a oração. Quem sobrecarrega o estômago de comida e bebida, fica com o espírito tão pesado, que não pode concentrar-se em Deus, nem atinar com a finalidade da oração. Há uma íntima relação entre a eficácia da oração com o jejum, ou posso dizer melhor para que você entenda, há uma íntima ligação da oração com aquilo que você tem colocado para dentro do seu corpo, com o comer e o beber. Se você come muito, se você bebe muito, você vai afetar a sua vida espiritual, e você vai afetar o como você reza e a eficácia da sua oração. Ah, Danilo, mas eu não acho que isso é tão assim. É só você ler. Aqueles discípulos rezavam, aqueles discípulos realizavam milagres, mas aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquela casta, espécies de demônio, somente com a oração, porque eles não estavam provavelmente jejuando, e nós vamos entender agora o porquê é tão importante a questão do jejum. Primeiramente, o jejum é a privação de alimentos em relação ao corpo. É assim o modo mais fácil de entender o que é o jejum. E ele é um atributo da virtude da temperança. Pergunta para essa pessoa: você sabe o que é temperança? Você sabe o que é a virtude da temperança que tem a ver com o jejum? Santo Tomás de Aquino nos responde: a temperança versa propriamente sobre os prazeres da comida e da bebida, e sobre os prazeres venéreos, os prazeres carnais. A temperança pretende, preste atenção, a temperança pretende resfriar os prazeres que exercem sobre a alma uma grande atração. Pela temperança é refreada
a paixão e a concupiscência. Em resumo, o jejum quer fazer com que o nosso prazer do comer, do beber e das paixões carnais estejam ordenados e equilibrados em nós. Quem aqui, num sábado de muito calor, já comeu um grande prato de feijoada? Levanta a mão. Aquela pratada de feijoada gorda, com focinho, orelha, pé, rabo, pimentas. E você saiu empanturrado daquele almoço, daquela feijoada, num sábado de 35 graus. Vai falar que você nunca se empanturrou. Depois desta feijoada, se você se coloca agora e você decide, vou rezar o Santo Terço, o que acontece? Fala, o que acontece, criatura? Você vai dormir. Você não vai conseguir rezar o terço. E você vai culpar ainda o diabo. Vai falar, o diabo está me tentando, o diabo está me distraindo, o diabo não está querendo que eu rezo. Mas não foi o diabo não. Foi você que se empanturrou, colocou o seu corpo para trabalhar de forma desordenada. E agora culpa o diabo porque você não consegue rezar, porque você está com sono, porque você está com preguiça. O jejum está diretamente ligado ao pecado da gula, ao comer e ao beber. E quando nós falamos do pecado da gula, nós não damos muita atenção a isto, ao jejum e à gula. Nós achamos que isto é um pecado irrelevante, algo pequeno, algo que é pecado, mas eu acho que eu não peco muito nesse sentido. Mas a gula, ela é um dos principais pecados que nos colocam uma brecha, que nos coloca em uma porta aberta para a ação do demônio sobre nós. Primeiro porque a gula é o excesso do comer e do beber, é um tipo de excesso dos nossos prazeres carnais. E aqui você precisa entender que nós, homens e mulheres, fomos constituídos por Deus por prazeres. O prazer, por exemplo, do sexo, da sexualidade, da atração do homem e mulher. Todos os homens e mulheres trazem um tipo de prazer em relação à sexualidade. Só aviso o pessoal da TV, se precisar cortar, corta, tá? É que nós vamos fazer uma transmissão também de Aparecida. Nós continuamos pela internet, pelo CN Plus, mas a TV entra para transmitir a missa em Aparecida. Retomando, a gula é este excesso do comer e do beber. E, portanto, a igreja chama a gula de pecado capital. Pergunta para essa pessoa, você sabe o que é um pecado capital? Nós vamos ver porque isto é importante e isto é muito sério. Pecado, o capital vem da palavra caput, que significa cabeça, encabeçamento. É na verdade a realidade de um pecado que, sendo o cabeça, ele é capaz de gerar filhos e filhas ao seu redor. Então, quando nós falamos do prazer, da sexualidade e da afetividade, nós estamos dizendo de uma capacidade que Deus colocou em nós para que nós procriássemos. Se o homem e a mulher não sentissem este prazer um pelo outro, como aconteceria a procriação? Se o homem ao ver uma mulher e a mulher ver um homem sentisse raiva, nojo, ódio e todo e qualquer tipo de sentimento diferente disto, nós não conseguiríamos procriar. Portanto, Deus colocou esta boa atração, este bom prazer em nós, para que a procriação acontecesse.